Olá pessoal, vamos então agora começar nossa aula 3, vamos falar de características qualitativas e restrição à informação. Essa aula é a última aula dessa parte gratuita, espero que você esteja gostando do curso, goste também dessa aula e adquira o curso na íntegra, que a gente tem muito tema bacana, muita coisa boa para tratar ainda aqui nesse curso, tá? Além, claro, de adquirir o curso de orçamento público, que junto com esse dá uma formação bem bacana na área de finanças públicas, contabilidade e orçamento. Vamos seguindo então, ó. Como características qualitativas, e aqui a gente está falando de informações que vieram também estabelecidas na NBC-TSP, estrutura conceitual. A gente viu na aula anterior base da NBC-TSP, vamos ver agora alguns conceitos que estão na NBC-TSP, estrutura conceitual, mas que são mais específicos. As características qualitativas que a norma estabelece. Primeiramente, você tem que saber que as características são as seguintes: relevância, representação fidedigna, compreensibilidade, tempestividade, comparabilidade e verificabilidade. A gente vai verificar, vai entender como funciona, qual é o conceito e a aplicação de cada uma dessas características qualitativas. Então vamos lá, vamos começando pela relevância. O que é que estabelece a característica qualitativa da relevância? As informações financeiras e não financeiras serão relevantes caso sejam capazes de influenciar significativamente o cumprimento dos objetivos da elaboração e da divulgação da informação contábil. As informações financeiras e não financeiras são capazes de exercer uma influência quando tem valor confirmatório, preditivo ou ambos. Então a relevância está ligada à capacidade da informação de influenciar a tomada de decisão dos gestores, especialmente. Então, quando uma informação passa a ser relevante? Quando ela tem a capacidade, a potência, quando ela tem o atributo de proporcionar ao gestor, ao tomador de decisões, a modificação ou a gerar a partir dela uma conclusão. E aqui quando tiver valor confirmatório, preditivo ou ambos. Relevância, então, qual é o destaque principal que eu dou à relevância? Relevância está ligado à capacidade de influenciar o cumprimento dos objetivos, a capacidade de influenciar, inclusive, a tomada de decisões. Então, relevância, capacidade significativa de influenciar os objetivos. Em resumo do que seria o atributo, a característica qualitativa da relevância. Ainda sobre relevância, você tem que lembrar esse destaque. A informação pode ser capaz de influenciar e, desse modo, ser relevante, mesmo que alguns usuários decidam não considerá-la ou já estiverem cientes dela. Então, a relevância da informação contábil, o que eu quero dizer com esse destaque, é que é uma atribuição da informação. Se o usuário, diante de uma informação relevante, decidi-la não levar em consideração, isso não desqualifica a relevância da informação. A informação tem relevância por si só. Ela tem relevância por sua própria colocação nos relatórios. Ela tem sua relevância porque ela é capaz de influenciar a tomada de decisão, mesmo que o gestor não queira utilizá-la na tomada de decisão e mesmo que ele já saiba daquela informação por algum outro meio ou por algum outro canal. Então a relevância é um atributo específico da informação, não da capacidade dela modificar a interpretação de um usuário ou de um tomador de decisão, caso ele resolva desconsiderá-la. Então, fechando, relevância tem a ver com a capacidade de influenciar, a capacidade de influência que a informação tem, tá bom? Avançando, e sobre o aspecto de representação fidedigna, a característica qualitativa da representação fidedigna, nós temos o seguinte: para ser útil como informação contábil, a informação deve corresponder à representação fidedigna dos fenômenos econômicos, quando a representação do fenômeno é completa, neutra e livre de erro material. Então, representação fidedigna é basicamente dizer que a característica qualitativa da informação de ser correta.
correta, de ser verídica, de ser precisa e de não apontar erros. A representação fidedigna diz respeito à informação contábil poder e ser capaz de transmitir exatamente o que ocorre com o patrimônio público, sendo fiel e aqui completa, neutra e livre de erro material. Tá? Dessa forma ela será uma representação fidedigna. Na prática, não pode ser possível ter certeza ou saber se a informação apresentada nos relatórios contábeis de propósito geral é completa, neutra e livre de erro. Aí você pode ficar um pouco preocupado, mas espera aí, professor, você está falando da característica qualitativa da representação fidedigna. E me disse que a representação fidedigna diz respeito à informação ser fiel à verdade, completa, neutra e livre de erro. Perfeito. Mas ao mesmo tempo diz que não é possível ter certeza se a informação apresentada também é, em verdade, completa, neutra e livre de erro. Infelizmente não. Através de alguns procedimentos de auditoria, é possível fazer testes nas informações e verificar se pelo menos algum desses atributos pode ser verificado, mas você nunca terá como ter a precisa certeza de que as informações são completas, neutras e livres de erro. Até porque o erro pode ser proposital ou pode ser um erro involuntário. E aí nós vamos entrar em atributos como fraude e erro, que são aspectos ligados mais à auditoria. Mas nunca será possível ter a plena convicção. Você acolhe os relatórios, recebe os relatórios tomando-os como verdade, acreditando que a pessoa que elaborou utilizou da característica qualitativa da representação fidedigna. Mas certeza absoluta nunca se pode ter. Avançando, nós temos sobre a característica qualitativa da tempestividade. A tempestividade que já aparecia nas resoluções do CFC, que tratava de princípios. Tempestividade tem a ver com o momento que a informação é apresentada. Vamos ler o conceito? Tempestividade significa ter a informação disponível para os usuários antes que ela perca sua capacidade de ser útil para fins de prestação de contas e responsabilização. Olha a contabilidade aparecendo de novo aí. E tomada de decisão. Então, o que é a informação ser tempestiva? Por exemplo, é um relatório contábil apresentar um problema sério no controle de caixa antes que a empresa perceba que acabou o dinheiro do caixa. Porque se acontecer da entidade pública perceber que está sem recurso disponível na conta caixa, um relatório contábil que venha 2 meses depois apontar esse problema não foi um relatório tempestivo. Tempestividade tem a ver com a celeridade, o momento que a informação é apresentada. E ela tem que ser apresentada o quanto antes, o mais tempestivamente possível, para que ela possa ser útil. A informação tem que chegar. Aí aqui as características elas se acumulam. Ela tem que chegar representando fidedignamente a verdade e tem que chegar a tempo de gerar informação, de gerar alguma utilidade na prestação de contas e na responsabilização, na accountability. A ausência de tempestividade pode tornar a informação menos útil. Ora, se um relatório que visa apontar um desequilíbrio na conta de estoque de material de consumo chega depois que a administração percebe que o estoque que acabou, que está vazio, essa informação contábil ela não é tempestiva, essa informação contábil ela não é mais útil, ela não possui o atributo, a característica qualitativa da tempestividade, porque ela chegou depois do momento em que ela podia ser útil, ela perdeu tempestividade, perdeu o momento em que deveria ser apresentada, tá bem? Mas as características não são excludentes, elas são cumulativas. Seria interessante que a informação tivesse todas, às vezes não tem, mas é interessante que tenha todas as características qualitativas juntas. Próxima característica nós temos a comparabilidade. E por comparabilidade, você entenda que ela é uma das bases fundamentais para que a gente aqui, a contabilidade brasileira, fizesse a aderência, a adesão às normas internacionais de contabilidade. Essa aderência, essa adesão, visa, inclusive, a comparabilidade. Vamos ler o conceito?
Comparabilidade é a qualidade da informação que possibilita aos usuários identificar semelhanças e diferenças entre dois conjuntos de fenômenos. A comparabilidade é um dos principais documentos que permitem o controle social, que permite a responsabilização. De novo, accountability. A comparabilidade é o atributo da informação que permite que o usuário pegue uma demonstração contábil de um município, a demonstração contábil de outro município e possa compará-las e ver como funciona o gerenciamento nesse e naquele município. Ou mesmo que ele pegue o mesmo ente federado, um estado, o seu estado de origem, e que você pegue demonstrações contábeis de anos diferentes e possa comparar o que acontece de um ano a outro, como está ocorrendo as evoluções em arrecadação de receita, em fixação de despesa, renúncia de receita. A comparabilidade é o atributo, a característica qualitativa que permite ao usuário pegar informações distintas ou de entidades distintas ou da mesma entidade em anos distintos e possa compará-las e tirar conclusões a partir daí. A comparabilidade só é alcançada quando essa característica da informação é realmente verificada, ela permite que se compare e que se tire conclusões. A comparabilidade não é uma qualidade do item individual da informação, mas antes a qualidade da relação entre dois ou mais itens. Claro, os exemplos que eu dei aqui acho que ficou um pouco claro, inclusive. Não há comparabilidade numa única informação. Eu não posso pegar uma única demonstração de um único ente e tentar verificar ali a comparabilidade. A comparabilidade vai existir quando se compara demonstrações diferentes, de anos diferentes do mesmo ente, ou que se compara demonstrações de mesmo ano, mas de entes diferentes, e que você possa enxergar essas semelhanças e essas diferenças. A comparabilidade está fundamentada na comparação de pelo menos duas informações, tá bem? E seguindo, e lembrete importante, a comparabilidade difere da consistência. A consistência se refere à utilização dos mesmos princípios e políticas contábeis da mesma base de elaboração, seja de período para período, dentro da mesma entidade, ou num único período dentre duas ou mais entidades. É o que eu falei agora há pouco. Mas a comparabilidade está ligada à informação. A consistência diz respeito a se usar os mesmos critérios de elaboração das demonstrações. Porque imagina, se você pega dois municípios diferentes e cada um faz uma contabilidade de um jeito em particular, não há comparabilidade. Não há como comparar informações que foram elaboradas de maneiras diferentes. A consistência é o atributo de que as informações têm que ser geradas pelas mesmas políticas, as mesmas normas contábeis, seguindo o mesmo procedimento contábil. Só depois que a verificação da consistência é que é possível o atributo da comparabilidade, a característica qualitativa da comparabilidade ser alcançada. A comparabilidade, então, é objetivo, enquanto a consistência auxilia ele a ser atingido. Consistência na elaboração, para que se tenha como verificar as semelhanças e diferenças. Então, é consistência na elaboração para que exista comparabilidade. Tá bem? Seguindo, para falar de compreensibilidade, a compreensibilidade é a qualidade da informação que permite que os usuários compreendam o seu significado. Não poderia ser mais simples. Expressa-se que os usuários das RCPGs tenham conhecimento razoável das atividades da entidade e do ambiente no qual ela funciona, além de serem capazes e preparados para ler os relatórios contábeis de propósito geral, revisar e analisar informações apresentadas com a diligência apropriada. O que é que significa então a compreensibilidade? O que é a característica qualitativa da compreensibilidade? A característica da compreensibilidade diz respeito à capacidade do relatório poder ser interpretado por pessoas que tenham razoável conhecimento na área e que tenham interesse em fazer essas análises. A compreensibilidade diz respeito à informação ser apresentada de maneira clara, objetiva, mais facilitada. Claro, existem alguns aspectos que não podem ser deixados de lado, e esses aspectos diz respeito a certas complexidades, certas nomenclaturas que são específicas de cada área. Mas qualquer pessoa com razoável conhecimento na área e que quer
queira verificar as informações, ela tem que ser capaz de verificar, senão a informação não vai alcançar o atributo da compreensibilidade. E avançando, pedindo para você tomar cuidado e lembrar, a comparabilidade também pode aprimorar a compreensibilidade. Quanto mais for possível comparar informações, mais compreensível será a verificação das semelhanças e das diferenças. Seguindo, e verificabilidade. A verificabilidade, aqui o nome foi muito gentil, foi muito sugestivo, ele é quase que imediatamente interpretado. A verificabilidade é a qualidade da informação que ajuda a assegurar aos usuários que a informação contida nos relatórios contábeis de propósito geral representa fielmente fenômenos econômicos ou de outra natureza que se propõe representar. Então, a verificabilidade é a característica qualitativa que permite que a informação seja verificada e que os usuários possam, então, ficar tranquilos que a informação ela representa fidedignamento, ela tem comparabilidade, ela é relevante, ela é tempestiva, tudo mais. Tudo por conta da verificabilidade. A característica da verificabilidade implica que dois observadores esclarecidos e independentes possam chegar ao mesmo consenso geral. Ou seja, é a capacidade da informação poder ser provada, ser verificada, ser testada por usuários diferentes, alcançando o mesmo resultado. Seguindo então, e a gente já falou sobre características qualitativas, as características qualitativas da informação contábil, dos relatórios contábeis de propósito geral. Para falar sobre as restrições da informação contábil são só 3. As restrições inerentes à informação contida nos relatórios contábeis de propósito geral são a materialidade, o custo-benefício e o alcance do equilíbrio apropriado entre as características qualitativas. Lembra que eu falei que nem sempre você vai encontrar todas as características qualitativas? Seria bom que encontrasse todas, mas nem sempre vai encontrar. Quando eu falo restrições da informação contábil, eu estou falando de dificultadores, limitadores da informação contábil. Quais são as restrições? Quais são os pequenos problemas que a informação contábil pode ter? É isso que se refere restrições da informação. Vamos conhecer as 3 então? A materialidade, a informação ela é material se a sua omissão ou distorção puder influenciar o cumprimento do dever de prestar contas e a responsabilização ou a accountability, ou as decisões que os usuários tomam com base nos relatórios contábeis de propósito geral elaborados para aquele exercício específico. Então, a materialidade diz respeito à omissão. Se a sua omissão ou a sua distorção puder capaz de influenciar a prestação de contas. Então, a informação, uma dificuldade da informação, uma limitação da informação, uma restrição da informação contábil é saber se ela é ou não material. E a materialidade é, sim, uma das restrições, talvez uma das principais restrições da informação. Sobre custo-benefício, essa é um pouco mais clara essa interpretação, porque a informação contábil impõe custos para se verificar, elaborar relatórios, para se colocar tudo de maneira transparente, buscando comparabilidade, relevância, tempestividade, verificabilidade. Para se buscar tudo isso tem um custo. Existem valores a serem desembolsados pela administração pública, buscando todas as características qualitativas da informação contábil. E os benefícios para justificá-la. Então, além de custo, a gente tem que verificar, os gestores precisam verificar o benefício que essa informação pode gerar. Avaliar se os benefícios da informação justificam seus custos é, com frequência, uma questão de julgamento de valor, pois não é possível identificar todos os custos de todos os benefícios da informação incluída no relatório contábil de propósito geral. Para dar um exemplo bem ilustrativo, imagina que a Secretaria da Educação de um determinado estado, vamos pegar um estado grande, São Paulo. A Secretaria de Educação do estado de São Paulo quer verificar se o saldo na conta estoque de material de expediente está correto. Então, o que a Secretaria de Educação do município de São Paulo faz? Pede para que todas as unidades de educação, órgãos, entidades, conselhos, escolas, todos os órgãos que compõem a parte da educação verifiquem o seu estoque, contando lápis por lápis, contando pincel por pincel,
contando cada uma das resmas de papel, contando canetas, contando borrachas, apagadores, tudo que está disponível. Você consegue imaginar o trabalho que ia dar, a complexidade que é levantar essa informação? Pois é, para verificar o quê? O saldo de uma conta, estoque de material do expediente. Então imagina o trabalho que teria que ser desempenhado, o custo desse desenvolvimento da verificação, apenas para se ter a certeza do saldo da conta, estoque de material do expediente. Então aí é um caso clássico de custo-benefício. O gestor, mesmo que ele tenha dúvidas sobre a precisão da informação, saldo de conta e material do expediente, ele tem que avaliar se vale a pena. Se vale a pena deslocar alguns servidores por alguns dias em todo o estado para verificar uma distorção que pode ser insignificante. Então ele tem que ponderar. Mesmo que ele ache que existe alguma distorção, ele tem que ponderar o custo-benefício. Saber se esse custo da atividade vai corresponder a algum benefício viável ou interessante para a administração pública. Entendido? E a terceira e última restrição à informação contábil diz respeito ao equilíbrio das características qualitativas. As características qualitativas funcionam conjuntamente para contribuir com a utilidade da informação. Mas nem sempre você vai alcançar todas. Então, relaxa em relação a informação contábil tem que ter todas as características qualitativas. Não tem que ter necessariamente todas plenamente atendidas. Pode-se fazer um equilíbrio entre elas. Ela pode ser tempestiva e não ser tão verificável. Ela pode ter representação fidedigna e não ser tão tempestiva. Então tem que se buscar esse equilíbrio. Mas chegou a hora da gente praticar então com algumas questões. Chegou a hora da gente executar, responder algumas perguntinhas para consolidar o que foi visto. Então olha só, a respeito das características qualitativas inerentes aos relatórios contábeis de propósito geral, julgue o item a seguir. Características qualitativas da informação, a comparabilidade permite que o usuário identifique semelhanças e diferenças entre dois conjuntos de fenômenos. E aí, é a comparabilidade que permite isso? Diferença, semelhança, tal? Certinho, questão muito fácil, comparabilidade, falamos muito sobre comparabilidade, é exatamente isso. Mais um, os relatórios contábeis de propósito geral das entidades, se você achar melhor, você pode pausar a aula, tenta responder a questão sozinho, em seguida eu chego para a gente comentar junto, tá bem? Fica à vontade se quiser pausar e tentar responder, porque eu vou ler e já vou responder. Onde é que eu estava? Relatórios são os componentes centrais da transparência da informação contábil dos governos e de outras entidades do setor público. São exemplos, a pergunta começa agora, são exemplos de restrições inerentes à informação contida nos relatórios contábeis de propósito geral. A letra A não é, porque tem tempestividade e relevância, a letra B tem relevância, custo-benefício até mas relevância não. Compreensibilidade está errado, materialidade está certo. Aí a letra D tem, materialidade e custo-benefício, certinho. 2 das 3 restrições da informação contábil. Vamos lá, acabou nossa aula 3. Eu espero que você tenha gostado dessas 3 primeiras aulas. Espero que você adquira o curso completo, que continue aqui comigo, para que a gente possa consolidar tudo aquilo que eu vim passar para vocês nesse curso, descomplicando a contabilidade pública. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Forte abraço e bons estudos.